Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka. E a gente está fazendo essas lives semanais, respondendo perguntas. E se você está assistindo ao vivo, você pode clicar nessa caixinha com um símbolo de interrogação aqui embaixo e mandar a sua pergunta. Como tem poucas perguntas que vieram até agora, eu vou ter o privilégio de responder as perguntas que vierem ao vivo, mas só para quem escrever nessa caixinha aqui, beleza? Então, como tem pouca fila, vocês vão ser priorizados. Tudo bem, meus queridos? Desculpem o horário da live, eu sei que não é o horário ideal para a maioria das pessoas, mas a gravação da live vai ficar muito gostosa de assistir também. Bora para as primeiras perguntas de hoje. Eu vou abrir aqui e vamos ver se eu encontro uma pergunta que vale a pena responder aqui na live. Estou selecionando as perguntas, pode mandar aí, aperta no botãozinho de interrogação que a gente começa. Beleza? Bora! Não achei nenhuma pergunta muito boa, gente. Não achei nenhuma pergunta muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que estão me assistindo, enquanto vocês fazem perguntas melhores aí na interrogação aqui embaixo. Pra 2024, o que tá mais na cabeça de vocês que precisa melhorar na vida de vocês? Pode colocar aí nos comentários. Por favor, me diga. O que tá mais pegando você, que tá na sua cabeça, que precisa melhorar em 2024 em relação à sua vida? Por favor, porque eu quero tentar ajudar você que tá me assistindo com a coisa que mais está te incomodando e que precisa mudar nesses primeiros meses de 2024. Comenta aí. Enquanto isso, eu vou ver se chegou uma pergunta melhor aqui. Vamos ver. Ainda não, aí eu me pergunto, será que eu estou sendo muito chato com as perguntas, gente? É isso? Será que eu estou sendo muito chato com as perguntas? Vamos começar com uma pergunta aqui. Que eu acho que tem a ver com essa coisa de hábitos que eu tô falando. Beleza? Vamos começar. Diz aqui o nosso amigo, tenho um vício e não consigo controlá-lo. Como posso fazer para lidar? Obviamente aqui eu não tô respondendo alguém que tem um vício numa substância, que tá com a vida totalmente destruída por causa dessa substância. Porque aqui nessa live do Instagram você não vai encontrar a resposta que você precisa. Se você é uma pessoa que tem um vício grave, que você já destruiu várias relações, já perdeu grana, sente que não controla mais a sua vida como um todo, você tem que buscar a terapia, mas antes você tem que se consultar com um médico psiquiatra, beleza? Mas vamos imaginar que essa pessoa aqui, ela tem um vício que é mais comum. Por exemplo, o vício de mexer no celular, ou o vício da pornografia. Como que essa pessoa faz para lidar com qualquer tipo de vício? A primeira coisa que você tem que entender é que o vício, ele é simplesmente um hábito que a gente faz no automático, é uma atitude que a gente repete. E se ela é uma atitude que a gente repete, significa que existem gatilhos na nossa vida que ativam essa atitude. E que se a gente consegue primeiro mexer nesses gatilhos, essa atitude já tende a diminuir bastante. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você tem o hábito de que toda vez depois do almoço você come uma sobremesa. Ok? Qual que é o gatilho para você comer a sobremesa? O gatilho é que o almoço acabou e que você tá vendo que tem a disponibilidade ali de um docinho que você comprou e assim por diante. A partir do momento em que você não tem mais aquele docinho em casa, o gatilho do seu vício acabou. Obviamente, você ainda pode pegar o carro e comprar um docinho, etc, etc. Mas você aumentou o esforço que você tem que fazer para executar aquele hábito. Então, do mesmo jeito que quando a gente tem um hábito que a gente quer fazer muito, a gente faz ele exigir pouco esforço. Quando você tem um hábito que você quer eliminar, você tem que fazer esse hábito exigir muito esforço. Sacou? Então, se você tem um hábito negativo que você sente que nem controla, você simplesmente acaba fazendo, a primeira coisa é que você tem que dificultar o acesso a esse hábito. Ele tem que ser uma coisa que se torna difícil de fazer. Se você tem o hábito de mexer demais no TikTok, você poderia criar uma senha para acessar o TikTok. Você poderia deixar o aplicativo do TikTok muito difícil de chegar dentro do seu celular. Você poderia deixar o seu próprio celular longe, para que toda vez que você tivesse esse ímpeto de mexer no TikTok, teriam vários passos que vão adicionando esforço e fazendo aquela coisa ser trabalhosa. Se eu quero que um hábito diminua, eu preciso fazer ele ser trabalhoso. Se eu quero que um hábito aumente, eu preciso fazer com que ele seja fácil. Beleza?
Vamos para a próxima, porque eu tenho certeza que chegaram muitas perguntas aqui. Vamos, porque temos mais muitas perguntas aqui. Essa pergunta eu gostei muito. Essa pessoa é uma pessoa bem intensa, né? Como diminuir a intensidade nos sentimentos amorosos? Se você é uma pessoa intensa, o que isso significa geralmente? Significa que você se apaixona rápido, você demonstra o seu sentimento rápido, você cria expectativas rápido, e no geral essas pessoas acabam quebrando a cara. Por quê? Porque o outro lado não criou as mesmas expectativas e nem tem os mesmos sentimentos na mesma velocidade. Pode ser que essa pessoa chegasse a ter os seus sentimentos, mas ela demoraria bem mais tempo para chegar lá. Então, essa intensidade acaba prejudicando você quando você criou muito mais expectativas do que a outra pessoa, e aí você começa a tratar ela segundo essas expectativas e ela não retribui, e aí você começa a achar que não existe homem pra você no Brasil, mulher pra você no Brasil, que você vai morrer solteiro. Como é que eu faço para ser uma pessoa menos intensa? Eu preciso entender que se eu tô sendo intenso, é provavelmente porque as outras áreas da minha vida, fora da área amorosa, não estão sendo intensas o suficiente. Se uma coisa me atrai muito e eu só consigo fazer aquela coisa, pensar na pessoa, mandar mensagem pra pessoa, me expressar, significa que todas as outras coisas que eu poderia estar fazendo não estão sendo atraentes, não me dão vontade de fazer. Por que a gente vê tantos jovens, adolescentes, viciados em videogame? E eu mesmo já fui bastante viciado em videogame. Porque a maioria deles não encontrou outras coisas além do videogame que sejam tão interessantes. E você que é uma pessoa muito intensa nos relacionamentos, talvez quando você tá flertando com a pessoa, conhecendo, criando expectativa, você não tem outras coisas interessantes rolando na sua vida. Então, aquela coisa, que é aquele relacionamento, se torna tão atraente que ele não consegue competir com mais nada. Isso é um problema do relacionamento? Não, é um problema seu de tentar achar outras coisas, outros pilares que tornem o resto da sua vida interessante. A sua vida tem que ser interessante por inteiro. E não interessante para os outros, interessante para você. O que é um hobby que você sempre quis experimentar? Qual que é algo que você sempre quis aprender? Uma habilidade? Seja, sei lá, andar de barco, nadar ou costurar. O que é um lugar que você sempre quis conhecer? O que é uma meta que você sempre quis bater? Cara, quando você tem uma vida que é muito interessante pra você, porque tem vários projetos rolando ao mesmo tempo, você consegue ser equilibrado com essa pessoa que você tá gostando. Não é fingir que você não sente o que você tá sentindo, mas ela não é um ponto de luz gigantesco no meio de uma vida escura. O nosso amor, nosso relacionamento, ele tem que ser um ponto de luz no meio de uma vida que já tem brilho. Então talvez o que você precise é colocar mais brilho no resto da sua vida. Bora dar uma olhada nas outras perguntas, gente. Porque agora vocês tiveram mais criatividade, trouxeram coisas legais aqui. E eu tô até tendo dificuldade para escolher, mas vamos lá. Bora. Nosso amigo pergunta por que é tão difícil manter uma rotina, mesmo você sabendo que a rotina vai te fazer bem. E a resposta é que, se você é uma pessoa adulta como eu, a sua vida já está cheia de muitas coisas. E quando você quer criar uma rotina nova, você vai colocar novas coisas num lugar que já está cheio de outras coisas. Só que toda vez que você começa um hábito novo, isso gasta muita energia, isso exige muito de você. Não dá para você tentar mudar 1 milhão de hábitos ao mesmo tempo e muitas vezes criar uma nova rotina. Para a pessoa que está perguntando aqui, é tentar criar 1 milhão de hábitos novos ao mesmo tempo, porque você não vai ter energia o suficiente para criar todos eles ao mesmo tempo. Então, por que é tão difícil manter essa rotina, mesmo sabendo que vai te fazer bem? É porque você está tão cansado de organizar todos esses hábitos que você não consegue estar presente para cada novo hábito que você cria. O que eu quero dizer com isso? Você não vai ter uma vida nova do dia para a noite.
a gente não acorda tendo vivido uma vida sem nenhuma regra, sem alimentação boa, sem exercício, sem horário para acordar. E no dia seguinte você já está acordando às 5 da manhã, indo nadar, fazendo academia, comendo bem. Isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece porque a noite anterior foi dia 31 de dezembro e agora é 1º de janeiro. Não tem nada de mágico nessa noite. O que acontece é que você vai adicionando um hábito por vez. E você precisa, em vez de tentar mudar tudo ao mesmo tempo, escolher 1 ou 2 hábitos que você vai mudar entre agora e março. Por exemplo, um hábito muito simples para você que quer emagrecer é o hábito de comer até ficar satisfeito. Faz sentido? Se a galera que está assistindo aqui que quer emagrecer cumprisse um único hábito durante 2024 inteiro relacionado à alimentação, que fosse comer até ficar satisfeito e não mais, eu tenho certeza que todo mundo aqui perderia 5, 10, alguns 15 ou 20 quilos. E eu não precisaria passar para você nenhum plano alimentar, não precisaria que você tomasse suplementos ou que você fizesse a dieta low carb, a dieta fat free, a dieta não sei o que. Você só respeitasse o seu apetite. Milhares, milhões de pessoas perderiam peso. Por quê? Porque esse é um hábito que acaba tendo um efeito dominó sobre todos os outros. Perfeito? Então, por que é tão difícil manter uma rotina? Porque você cria uma expectativa de que a sua nova rotina vai ter muitos novos hábitos, mas talvez o que você deva fazer é procurar quais são os 2 hábitos que, se eu implementasse, teriam um maior efeito. Como eu dei nesse exemplo do emagrecimento. Faz sentido? Agora vamos para a próxima. Para a próxima. Gente, mandem perguntas criativas aqui na live. Se você pode fazer isso, é muito fácil. Se você está no celular, aperta no botãozinho que tem um ponto de interrogação e aí você vai mandar a pergunta direto para cá. Porque aí eu vou escolher perguntas boas, que a live fica legal, né? Vamos lá. Como confiar mais em si mesmo e não deixar o medo do desconhecido te paralisar? Essa pergunta é um pouco abstrata, mas eu vou te dar uma resposta diferente aqui. Confiar em si mesmo não é um pré-requisito para você fazer as coisas. Mas confiar em si mesmo, na maioria dos casos, é uma consequência de ter feito as coisas. Você já percebeu isso? As pessoas que ficam esperando a autoconfiança chegar para fazer algo são as pessoas menos confiantes. Porque as pessoas que se tornam confiantes são aquelas que fazem o que precisa ser feito antes de se sentirem confiantes. A primeira vez que você andou de bicicleta, você acha que você estava confiante? Eu tenho certeza que não. Porque é impossível você estar confiante em algo que você nunca fez. Então, antes de andar de bicicleta, você estava inseguro, você subiu na bicicleta, aprendeu ali enquanto pedalava, e talvez depois da 3ª, 4ª, 5ª vez que você andou de bicicleta, você já estava confiante. Mas perceba que a confiança, ela é um subproduto da ação. A confiança não é um requisito para você agir. Ela é algo que acontece depois que você agiu. Então tem tanta gente aqui no direct, nos comentários, que pergunta sobre autoconfiança como se a autoconfiança fosse algo que você sente e aí a partir do momento que você tá com aquele sentimento você pode fazer tudo. Não existe nenhuma barreira para mim porque tudo eu consigo fazer. Galera, as pessoas têm confiança no que elas já fizeram muitas vezes. Por que eu consigo abrir essa live para vocês no improviso e começar a responder perguntas com confiança? É porque eu sou especial, porque eu sou super dotado? É porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu ia dizer milhares, mas eu não sei se eu já cheguei a 1000 lives. Com certeza eu já fiz mais de 1000 conteúdos. E eu fiz tantas vezes que eu deixei de ser inseguro e me tornei confiante. Quando você vê um jogador de futebol com toda a confiança do mundo na frente de milhões de pessoas fazer um super drible e marcar o gol da vitória, você acha que esse cara tá fazendo aquilo pela primeira vez? Não. Ele treinou, ele ensaiou, ele
fez milhares de horas de ensaio e aí ele é confiante. Ele não é confiante porque ele tem uma personalidade confiante. Ele é confiante porque ele fez mais coisas. Então, por que tem tantas pessoas como eu, perto dos 30 anos, eu tenho 28, né? Daqui a pouco vou fazer 30 anos, que não tem confiança em si mesmos? A resposta é que essas pessoas não aproveitaram os 30 anos delas até agora para fazer bastante coisa diferente. Entendeu? E como elas não fizeram muita coisa diferente, elas fizeram o mesmo de sempre, elas não têm confiança quando vão fazer coisas diferentes. Você tá entendendo isso? Você vê como é simples? A confiança é um resultado de você ter feito as coisas e não um pré-requisito. E é isso que muitas pessoas não entendem. Eu vou esperar me sentir mais confiante para fazer. Não, é totalmente o inverso. Você vai fazer uma versão simplificada daquilo, uma versão fácil e ganhar confiança. Esse jogador de futebol que fez a jogada maravilhosa, pode ter certeza que com 4 anos de idade, ele estava chutando uma bola no gramado de casa, talvez nem uma bola, uma latinha, sei lá. E ele deve ter caído, sei lá quantas vezes, e chutado errado. E ele não tinha confiança para ir para um gramado na frente de milhões de pessoas. Mas ele foi construindo essa confiança quanto mais ele ia fazendo aquilo. Então, se você quer ter confiança, você tem que pensar, o que eu preciso fazer mais? Qual é essa coisa que eu tenho insegurança em fazer? É conversar com uma pessoa que me atrai? É escrever um texto? É ter conversas difíceis? Então significa que eu tenho que fazer mais daquilo. E aí eu vou ficar confiante. Bora! Vamos lá. Escolhendo a próxima pergunta aqui, se quiserem aproveitar, mandem as suas perguntas. Muito bem, muito bem, muito bem. A nossa amiga perguntou, nosso amigo, como reorganizar o dia tendo TDAH, que deixa a gente pulando de assunto em assunto e deixando de fazer o que planejamos? Cara, eu tenho TDAH e eu tenho dificuldade de organizar o meu dia quando eu não faço alguns hábitos muito simples. E o primeiro deles é que eu preciso que o meu ambiente de trabalho não tenha oportunidades de distração. Eu costumava trabalhar com o meu celular perto da minha mesa de trabalho. Mas hoje em dia eu deixo ele num lugar alto que eu preciso levantar da cadeira para pegar. Porque o meu celular tinha se tornado uma fonte de distração. Por impulso, rapidinho eu pegava ele e já estava mexendo no Instagram. Perfeito? A mesma coisa serve para como você organiza os objetos da sua mesa. Se você coloca um monte de livros super interessantes na sua mesa, na hora que você estiver entediado com o trabalho, seu cérebro de TDAH automaticamente vai pegar o livro. Você tem que dificultar esse momento de... Você tem que dificultar que o seu tédio se transforme imediatamente num comportamento negativo. Perfeito? Segunda coisa, você precisa ter uma clareza absoluta do que é para você fazer no seu dia. Então, eu não faço nada no meu computador, eu não abro nenhum aplicativo, nenhum programa, antes de fazer um exercício muito simples, que é escrever quais são as tarefas que, se eu conseguisse cumprir hoje, me fariam dormir com a consciência tranquila. E eu deixo essas tarefas escritas num jeito muito óbvio, que eu sempre consiga olhar. Porque a tendência da pessoa com TDAH, e a tendência de todo mundo em algum nível, é que a gente esqueça do que é importante. O ser humano é um ser que esquece. Esquece do que era para fazer, esquece. Acha que o mais importante é a coisa mais nova que ele descobriu agora, que tá dando aquela empolgação momentânea. Mas se você começa o seu dia escrevendo o que é mais importante, você deixa essa lista, talvez num post-it, como eu tenho aqui um post-it, né, que eu deixo as coisas escritas, você não se esquece ao longo do dia, entendeu? Porque a nossa tendência como pessoas com TDAH é o quê? Nós somos muito sensíveis à novidade, nós somos muito sensíveis ao tédio, então a gente fica entediado muito rápido, e a gente é muito impulsivo com essas pequenas distrações. Então você tem que criar um ambiente para você que torne essas distrações difíceis
e você tem que ter clareza extrema e clareza máxima do que é importante pra você fazer naquele dia. Queridos, essa live foi bem rapidinha, eu adorei estar aqui com vocês e a gente se vê na próxima. Um beijão. Tchau, tchau.